Eu sei que eu estou falando aqui para quem é técnico bom, porque se não fosse bom, não estaria recebendo indicação. Então as pessoas que são boas, elas merecem vender mais. E inclusive elas merecem competir com quem está vendendo e não é muito bom. E quem é bom e está vivendo só por indicação, na hora que aprende técnica de vendas, ele vai competir melhor, ele vai ter mais poder de briga em cima de quem tem técnica de vendas, mas não tem um serviço bom. Vai ser mais fácil você ganhar e ganhar mais mercado e entrar numa competição e mostrar que a sua solução é melhor. Bem-vindo à série Dominando Vendas. Nessa série eu mostro para vocês todas as estratégias de como fechar mais contratos e como aumentar o número de clientes. Isso para produtos, soluções e serviços de TI. Meu nome é Ronald Perrini. O tema de hoje é: eu só fecho cliente por indicação. Por que isso acontece e como resolver? Olha só, eu já trabalho ensinando a alunos já há alguns anos e eu vejo que a grande maioria dos meus alunos tem esse problema e muitas pessoas que eu já entrevisto, sabe, logo nos primeiros momentos do curso, essa é a principal dor que eles têm. Isso é muito comum mesmo, que a maioria fala assim: Ronald, poxa, a minha empresa só por indicação. E tem a história do André. O André foi exatamente isso. Ele já era empresário, acho que a empresa dele já tinha mais de 8 anos e ele tecnicamente era muito bom, é muito bom. A empresa dele presta um excelente serviço na região dele e todos os clientes amam ele, porque ele faz um serviço bem feito e os clientes indicam ele. Só que a empresa viveu 8 anos basicamente só por indicação. Depois procura aqui no canal Depoimento do André. Ele fala exatamente isso no depoimento. E o que aconteceu foi que o crescimento dele não foi um crescimento rápido. A empresa cresceu, sim, nesse período e graças ao bom serviço que ele presta. Primeiro que ele se incomodou com isso, que só estava fechando por indicação. E depois ele entendeu como que faz para poder acelerar e para você começar a ter uma certa autonomia, um certo controle, sabe, na velocidade que os resultados vão vindo. Ele entendeu que para você conseguir isso é através de processos, sabe, de seguir uma sequência de vendas, sabe, de abordagem, de conduzir o cliente para que você possa fechar uma venda lá no final. E você faz isso através de processos. Então, quando ele passou a criar processos, o que aconteceu foi que a empresa dele aumentou, acho que nos primeiros 30 dias ou 60 dias, aumentou 50% do faturamento. Na época, eu acho que ele começou faturando, não sei, 30 e poucos mil, 40 mil, e depois, meses depois, já estava com 60 mil de faturamento, isso só por iniciativa própria, sabe? Então, essa é uma oportunidade que está disponível para quem percebe esse problema ou essa situação que está acontecendo e toma uma ação. E esse vídeo, cara, o meu objetivo com esse vídeo é te contar aqui como que você pode sair dessa situação se você estiver vivendo isso. E se você tiver algum amigo, algum conhecido, cara, manda um vídeo para ele e marca ele aí nos comentários, porque eu tenho certeza que no final do vídeo você vai saber como resolver esse problema de uma forma eficiente. E é isso que eu quero trazer para você. O problema de fechar por indicação, cara, é que, cara, é igual uma vendedora de bairro. Sabe uma senhorinha que vende café e bolo e ela produz um bolo gostoso e todos os vizinhos conhecem, sabe? Talvez na sua região tenha uma pessoa assim. Ou então, se você mora em grandes condomínios, talvez tenha ali dentro do seu condomínio uma vendinha, algo bem local, que somente as pessoas que moram ali conhecem. Só que essa pessoa, ela não divulga. Ela simplesmente vende para as pessoas que sabem que ela tem aquele produto. Agora, se ela passasse a divulgar, se essa senhorinha que vende bolo e café botasse só algo simples, um cartaz, por exemplo, na porta, na parede lá da casa dela ou na janela da casa, falando: olha, aqui eu vendo bolo e café. As pessoas que passam por ali, elas vão começar a descobrir que existe uma oportunidade de tomar um café e comer um bolinho ali com essa senhora. Então, isso daí já é uma ação
que simples, né? Bem simples, que faz com que a pessoa que está só sobrevivendo e crescendo através de indicação, que ela possa começar a atrair novas pessoas, clientes desconhecidos. E com TI é a mesma coisa. Existem várias ações que você pode aplicar no seu processo, no seu dia a dia, na sua área comercial, para que pessoas que não conheçam você, a sua empresa, a solução que você presta, possa se interessar e querer conversar com você para saber como que eles podem ter o benefício que você gera, a transformação que o seu serviço gera para os clientes, sabe? O que os clientes ganham quando te contratam? Outros clientes podem ganhar também. Muitas vezes a gente está ali focado muito, né, no serviço que a gente presta. Eu faço configuração desse sistema. E aí você começa a comunicar isso, não faço configuração do sistema tal, configuração do sistema tal. Só que quando você faz um passo anterior, que é o planejamento do seu marketing, que são o planejamento das suas ações, o que você pode fazer para comunicar e atrair novas pessoas, quando você planeja, você primeiro descobre que você não vai mais repetir que você faz instalação do sistema tal, certo? O sistema tal, ele causa um resultado para o cliente. Ele causa uma transformação. E qual é o resultado que esse sistema gera? Então, você, uma vez que identifica isso, você passa a comunicar que você gera aquele tipo de resultado para os seus clientes, tá? E deixa eu te falar, por que a grande maioria das pessoas acreditam que crescer por indicação ou tá só recebendo indicação não é um problema? Olha só, cara, imagina que você tá lá, tá trabalhando, você faz um excelente serviço e sempre aparece alguém, sabe, te recomendando para algum amigo. A indicação, ela acontece porque, primeiro, quando eu contrato alguma coisa que é muito boa para mim, eu, naturalmente, eu vejo dentro do meu círculo de amizade outras pessoas que tinham aquela vontade de ter aquela coisa, que tinham aquela necessidade, e se eu gostei muito, eu vou chegar para algum amigo meu e falar, cara, vai lá também. Porque, na verdade, o que eu quero é que meu amigo tenha o mesmo benefício, o mesmo resultado que eu tive. Então, a indicação acontece por isso. Então, as pessoas que atendem muito bem, elas, muitas das vezes, se sentem confortáveis. Tô ali, sabe? Tá sempre pinga cliente, sempre recebo alguma indicação. E olha, Ronald, eu vou te falar uma coisa, cara. É muito difícil eu perder um contrato quando vem de indicação. Basicamente, cara, assim, eu olhei, os últimos 10 que eu visitei, eu fechei 8. Cara, isso é o que eu mais ouço, tá? E se esse sintoma acontece com você que está assistindo esse vídeo, cara, isso é um sintoma clássico de quem só fecha cliente por indicação. E fechar cliente por indicação é muito confortável. Cara, é muito confortável chegar já recomendado, sabe, para uma pessoa nova que nunca me viu na vida, mas essa recomendação já criou autoridade em mim. E aí, quando eu chego, essa pessoa que não me conhece, ela já me trata melhor. Ela já presta atenção nas coisas que eu falo, sabe? Ela já me tem como autoridade. Ó, a autoridade, cara, ela não é algo que você comunica. Isso daí, cara, é uma virada de chave que você pode pegar e se você entender isso, você vai conseguir implementar autoridade de forma intencional. Vou te explicar. Autoridade, cara, não é algo que você comunica. Você chega e fala assim, cara, eu sou uma autoridade no assunto. Autoridade é algo que a pessoa que está ali, né, numa interação com você, é algo que a pessoa aceita ou não aceita. Entendeu? Então, eu vou explicar isso em prática. Por exemplo, se eu estou andando na rua, certo? E aí eu vejo um cara vestido de policial. E esse cara, eu estou andando na direção e ele está na minha frente. Eu estou caminhando e está o cara me olhando. Quando eu dou mais um passo, ele faz assim com a mão. Para. O que eu faço? Eu vou parar. Por quê? Porque aquela situação, aquele cenário, o uniforme de policial dele
já instalou na minha cabeça que ele é uma autoridade. Isso daí é chamado de gatilho mental. Então, gatilho, como se fosse uma pistola, né? A gatilho é quando você aperta. Então, aquela situação do uniforme apertou um gatilho que aquele cara é autoridade. Então, já é, pra mim. Já engatilhou aqui, esse cara é autoridade. Então, se ele falar para, eu vou parar e vou ficar olhando pra ver o que vai acontecer. Agora, se eu tô andando na rua e uma pessoa comum de calça jeans, blusa polo, tá ali parado e eu tô andando e a pessoa fala para, muito provavelmente eu não vou parar. Eu posso achar qualquer coisa, eu posso achar que é alguém que está querendo me vender, é alguém que está querendo falar de igreja, de religião, é alguém que está querendo falar de uma balinha, ou, cara, contar uma história dele para pedir alguma coisa. Eu não sei, mas provavelmente eu não vou parar de andar. Ou seja, e aí nessa situação que ele de camisa polo fala para, eu continuo andando, nessa situação pode acontecer de eu chegar perto dele e ele falar, olha só, eu tinha pedido para você parar porque eu sou policial e está acontecendo um negócio aqui, estou pedindo para as pessoas não pararem. E aí, nesse momento, eu paro. Entendeu? Mas, enfim, a figura dele de camisa polo não desperta nenhuma autoridade em mim. Então, quando eu falo que autoridade não é algo que a gente comunica, obviamente eu estou querendo dizer no sentido de para a gente instalar ou puxar o gatilho de autoridade na cabeça da pessoa, não depende da nossa comunicação. Óbvio que é algo que a gente comunica. Eu posso chegar e falar, olha, eu sou PhD nesse assunto aqui. Só que essa pessoa, ela pode chegar e se lixar. Falar assim, cara, tá bom, você é PhD, mas, entendeu? Não tô nem aí. E aí? Não instalou a autoridade. E aí, ou ela pode simplesmente aceitar. Ou seja, então, a autoridade é uma percepção, tá bom? Então, é muito bom quando você já chega já num cliente que a percepção da autoridade já está instalada. Por quê? Porque ele trata bem, porque ali é um momento agradável, principalmente para você, né, que está vendendo. Chega num lugar onde as pessoas te tratam bem para ver se não é agradável. Então, e aí a pessoa ela gosta, ela vai vivendo ali aquela situação e aí vai recebendo outros clientes e tal, de indicação, vai visitando e ela vai gostando ali daquilo, né? E aí a pessoa ela vai empurrando com a barriga e vai vivendo só de indicação. E aí ela acredita que, cara, tá bom, eu consigo vender bem, eu consigo explicar o que eu faço, eu tenho cliente e ela tá crescendo. Agora, isso é errado? Não é errado. Por que não é errado, gente? Isso daí é a primeira coisa que você tem que distinguir. Olha só, uma pessoa que ganha salário de R$2.000 e tá feliz com isso, é errado? E uma pessoa que ganha de R$5.000 e tá feliz, é errado? E o que ganha de R$20.000 e tá infeliz e quer ganhar 40, é errado? Ou seja, não tem certo nem errado. O que tem é o que faz cada pessoa feliz. Então, se a pessoa está feliz ali com os resultados que ela tem, com o número de clientes que ela tem, com o tamanho de faturamento que a empresa dela tem, com a quantidade de vendas que ela gera, com o dinheiro que entra no bolso dela, se ela está feliz com aquilo, beleza, então continua só por indicação. Agora, se você quer mais, se você quer descobrir como você pode se aprimorar, virar um profissional melhor, como você executar, executar ali o trabalho. Na área comercial tem um trabalho específico, que é o trabalho do comercial. Como você executar isso de maneira profissional, para você ter mais previsão de entrada de cliente. E o maior problema da prospecção é essa falta de previsão de entrada de cliente, cara. Sabe o que a pessoa perde? Cara, a pessoa, ela perde, primeiro, crescimento. Ela tá perdendo se desenvolver como profissional, porque no primeiro dia que aconteceu alguma coisa, e às vezes, quando eu digo acontecer alguma coisa, eu quero dizer coisas que estão fora do nosso controle. Por exemplo, eu posso ser um excelente comercial, mas eu contratei um analista lá, que é um técnico meu, e de repente o cara era meio maluco. E aí ele fez uma besteira com o cliente
E esse cliente ficou pé da vida e pronto, não vai mais me indicar. Ou pelo menos não vai me indicar mais pelos próximos 6 meses ou 8 meses, certo? Ou seja, aconteceu algo que não era de meu controle. E esse cliente parou de me indicar. Ou seja, a indicação é algo que está fora do nosso controle. Então você perde você ter controle sobre a sua carreira profissional. Essa daí é a sua maior perda. Tá certo que você está perdendo também a possibilidade de se desenvolver, a possibilidade de crescer profissionalmente, várias outras possibilidades. Mas eu acho que a falta de controle, cara, é igual você andar num carro desgovernado, certo? Com um motorista bêbado e você tá no banco do passageiro na frente. E aí? Certo? Então, eu prefiro estar sóbrio, dirigindo e deixar o bêbado aqui, cara. Eu prefiro, porque é a minha vida, é a minha carreira, sabe? É o dinheiro que entra para me sustentar, para sustentar minha família, para eu realizar meus sonhos, para eu, sabe, poder viajar, para eu poder dar uma condição melhor para as pessoas que eu gosto. Ou seja, para eu fazer o que eu quiser com o dinheiro, tá? Então, por isso que é importante você ter controle da sua vida, tá? E o que você pode ganhar? Cara, os ganhos são... Primeiro que os ganhos, muitas das vezes, quem ainda não está vivendo essa forma, né, ativa de ir lá e buscar, não sabe de alguns ganhos intangíveis. Então, vou começar primeiro pelos tangíveis. Um ganho tangível é aumento de cliente. Então, quando você começa a agir, ir para cima e você fechar mais clientes, executar as ações necessárias para você captar cliente, você começa a ter aumento de fechamento de cliente. Com aumento de fechamento, entra mais faturamento. Com mais faturamento, entra mais dinheiro para a empresa. Com o dinheiro que entra para a empresa, cara, a empresa ela pode contratar mais funcionários, a empresa pode crescer, você vai receber uma boa parcela desse faturamento que você está trazendo. Pode ser em formato de comissão, de bônus. Então, você fechar mais cliente, isso é excelente para a empresa. Na perspectiva do cliente, eu sei que eu estou falando aqui para quem é técnico bom, porque se não fosse bom, não estaria recebendo a indicação. Então, as pessoas que são boas, elas merecem vender mais. E, inclusive, elas merecem competir com quem está vendendo e não é muito bom. E quem é bom e tá vivendo só por indicação, na hora que aprende técnica de vendas, ele vai competir melhor, ele vai ter mais poder de briga em cima de quem tem técnica de vendas, mas não tem um serviço bom. Vai ser mais fácil você ganhar e ganhar mais mercado e entrar numa competição e mostrar que a sua solução é melhor. Então, eu estou falando aqui para quem é bom. E para a perspectiva do cliente, ele vai começar a ficar mais feliz, porque ele vai ter um atendimento melhor, sabe? Então, é bom para os dois lados. Esse aí é algo tangível. Você consegue chegar em um mês, como eu falei do André, ele faturava 30 e poucos mil lá, depois estava faturando 60. Então, você consegue, sabe, ver um número. Olha, eu era assim, aqui está a foto, depois eu estou assim, certo? Eu tinha 200 quilos e agora eu estou magrinho com 80 quilos. Você consegue ter um antes e depois, tá? Agora, intangível. Cara, intangível são, primeiro, autoestima. É muito bom você se sentir que está dominando ali o seu trabalho, as suas atividades. É muito bom você se sentir bom profissional, sabe? É muito bom você saber que você sozinho é uma fonte de renda. Que você está no negócio e você está puxando, você está intencionalmente achando cliente e fazendo com que eles comprem de você. E isso está gerando uma série de benefícios lá para a empresa, para a sua vida. É bom você estar no controle e ter resultado por isso, tá? Então, esse é o primeiro ponto. Segundo ponto é a valorização. A valorização, às vezes, a gente primeiro sente que... Primeiro a gente sente que a gente é bom em alguma coisa. E aí, quando a gente sente, cara, estou começando a ter resultado, o que vem depois? Vem as pessoas começam a perceber.
E quando as pessoas percebem, elas começam a falar, começam a elogiar, te dar parabéns, sabe? Começam a falar, pô, esse é o cara. Ih, rapaz, chegou o cara, tá tudo resolvido. Entendeu? E é bom você viver assim num ambiente que as pessoas te admiram. Por que que tem muito técnico bom que adora a parte técnica? Porque ele é bom no que faz, cara. Porque tecnicamente os outros técnicos júniors e plenos, eles estão admirando lá o sênior que sabe tudo. E aí você pergunta pro técnico lá se ele não gosta, sabe, de trabalhar com aquilo. Ele vai falar, poxa, eu adoro. Por quê? Porque ele é bom no que faz e as pessoas admiram. Então, admiração também é moeda. Valorização é moeda, cara. Às vezes, quem já tá... E outra coisa, quem já tá muito bem financeiramente, que já ganha bem, fala, eu já ganho o suficiente para viver. O que eu quero agora? Eu quero... eu acho que eu preciso de prestígio, de valorização, tá? Então, isso é um bem intangível que está disponível para você de fazer isso de forma intencional, tá bom? Então, outro ponto, cara, que eu anotei que eu quis trazer para cá também é o seguinte, e aí, você lembra que eu falei aqui no início que não tem nada de certo, nada de errado? Na minha opinião e pela minha experiência, a indicação é um processo normal. E se você for reparar, a indicação, ela é um estágio de amadurecimento. É verdade, cara. É verdade. Como é que é uma criança? A criança, ela primeiro, ela engatinha, depois ela começa a andar, depois ela começa a falar, depois vira adolescente, depois vira adulto. Como que é na área profissional? Você começa também como estagiário, depois você vira júnior, depois você vira pleno, sênior, certo? E depois de sênior você tem outras opções na carreira. Alguns empreendem, alguns viram chefe, certo? Outros seguem nessa linha mesmo de sênior para especialista, tá? Ou seja, existe níveis de maturidade. E o que é comum que todas as pessoas que estão vendendo só por indicação é o estágio que a pessoa está. Então, eu entendo isso. Eu entendo que aquilo é um estágio. Ele é como se fosse uma criança que já está fazendo a alfabetização. Por quê? Porque a criança ali, ela já passou no estágio, ela já sabe andar, sabe? Ela já sabe falar e agora ela está aprendendo a ler e escrever. E aí a gente traz um paralelo aqui para o mercado da área comercial, é a mesma coisa, cara. É um profissional que já sabe vender. Ele vende. Ele chega lá no cliente, tá certo que tem uma porção de preparação para ele. Sabe, já tem a autoridade, lembra? A autoridade já está implementada, instalada na cabeça do cliente e ele chega lá, ele sabe explicar, ele sabe fazer a proposta, ele sabe enviar a proposta, sabe negociar o preço, sabe dizer quando que a empresa vai começar, sabe dizer não, isso eu não faço, não, assim, vamos... Sabe, ele sabe lidar com o cliente e ele sabe matar as dúvidas do cliente, passar confiança. Então, ele já está num estágio que ele já tem os primeiros resultados. Ele já sabe vender. Só que ele precisa passar para o próximo estágio. É só um estágio da maturidade dele como profissional. Tá? E é isso que eu queria trazer para cá, para essa nossa série de hoje, né? Que é esse estágio de maturidade profissional. E como que você consegue, então, crescer na maturidade profissional? Primeiro, você que está vendendo assim, vai precisar ter habilidades para que você consiga construir de forma intencional tudo o que você precisa construir de percepção para o seu cliente. Isso você faz através de processos e de habilidades. É assim que faz. A indicação, ela já ajuda na recomendação. O cliente ele tem certeza que você vai gerar aquele resultado para ele e ele já te vê como uma autoridade. Você consegue construir a autoridade
conversando com uma pessoa que nunca te viu na vida, você consegue construir isso de forma intencional e você consegue provar para essa pessoa que a partir do momento que ela vai contratar a sua solução, ela vai ter o resultado que ela quer. Isso está comprovado. Uma coisa é prometer e outra coisa é comprovar. Na indicação, o cliente, ele fala assim, pô, meu amigo me disse, meu amigo conseguiu, se meu amigo consegue, eu consigo também. Então está provado. Então por isso que muitas vezes a gente não precisa provar quando a gente está fechando por indicação. Mas quando não está, precisa provar. Então são coisas que você precisa fazer. E como que gera autoridade? Cara, você gera autoridade quando você fala, quando você demonstra para uma pessoa que você tem domínio total do assunto. Tá? É assim que gera autoridade. E aí, você pode demonstrar isso de algumas maneiras. Você pode falar e explicar, ensinar alguma coisa, dizer para a pessoa, mostrar algo novo que ela não sabia, ou explicar o funcionamento de alguma coisa. Isso é uma maneira de gerar autoridade. Outra maneira é você falar dos resultados que você teve. Você pode falar do resultado, você pode falar de tudo que você estudou, você pode falar daquilo que você já conquistou. E a outra maneira é você falar de resultados de cliente. Olha, eu peguei esse cliente assim e depois de tanto tempo esse cliente estava dessa maneira. Tá? Então, são 3 maneiras. Primeiro, ensinar, você demonstrar conhecimento para uma pessoa e explicar um funcionamento de algo para essa pessoa. Você falar dos seus resultados e você falar de resultados de clientes. Essas são as 3 maneiras para você gerar autoridade. E quando você segue um processo de vendas e quando você começa a dominar essa habilidade de vendas, você entende que só de você seguir o processo, você já consegue implementar autoridade. Quem me acompanha sabe que o que eu sempre falo em todos os vídeos é que a gente precisa primeiro perguntar para depois a gente poder explicar para o cliente o nosso serviço, a nossa solução. Então, primeiro a gente precisa perguntar, primeiro a gente precisa perguntar para ler a mente do cliente e depois que a gente lê a mente do cliente, a gente pensa, pô, beleza, agora eu entendo como esse cliente pensa, eu entendo o que ele já vê valor, eu estou vendo como que os problemas são para ele e agora eu vou oferecer a minha solução e vou demonstrar que o que eu tenho como solução resolve tudo aquilo que ele precisa e vou falar as coisas que são importantes para ele. Nessa hora, na hora que você está apresentando, ele te vê como autoridade. Por quê? Porque você perguntou primeiro e depois você está explicando como que ele resolve o que é importante para ele. Então, é um processo que ele é construído para te gerar autoridade. Sabe? É igual você chegar num médico. Eu já fui em médico, onde ele nem conversou comigo e me fez 2 perguntas só e falou, olha, toma aqui, é isso aqui que você tem que fazer. E eu pego aquela recomendação, saio de lá e falo assim, pô, cara, mas ele nem me analisou direito, pô, ele nem me perguntou nada. Eu não sei não, cara, não sei se ele entende muito bem disso não, deixa, eu vou em outro. E se eu for em outro médico, e o médico chegar, me examinar, fazer várias perguntas, sabe, ver o que está acontecendo, perguntar do meu dia a dia, perguntar, e quando você sente essa dor aí, como é que ela é? Ela faz barulho, não faz? Incomoda, não incomoda? Depois que o médico faz N perguntas, e ele pode me passar a mesma recomendação do primeiro, qual é a minha percepção? Eu falo, cara, esse cara é muito bom. Ele sabe exatamente o que está falando e ele me entendeu perfeitamente, então ele sabe que para mim é isso mesmo e eu fico confiante de que ele realmente me entende e ele é especialista. Então você faz isso e gera essa autoridade através dessa forma de abordar, sabe? Que é fazendo perguntas e depois você entendendo como funciona a mente do cliente e depois apresentando o que importa para o cliente, tá? E é isso, cara. Outro ponto aqui que eu trouxe para cá que eu queria falar era também a diferença de quem só vende por indicação e de quem não depende de indicação. Porque aí, talvez, algumas pessoas podem pensar e falar assim, poxa, tá bom,
Então, se fechar por indicação é só um estágio iniciante, eu não vou mais fechar por indicação. Ah, meu amigo, é aí que você se engana. Olha só, você tem que entender que o iniciante, ou o intermediário, ele só fecha por indicação. A empresa dele só fecha por indicação. É diferente de quando ele também usa indicação no processo para poder fechar mais. É diferente da pessoa que fecha clientes novos, que vai lá e busca clientes, consegue oportunidade, consegue visita e fecha novos clientes e também fecha por indicação. Então, jamais você vai parar de fechar por indicação. Só que quem fecha só por indicação, ele tem um diferencial, que ele não tem controle. Lembra do passageiro com um bêbado dirigindo? Ele não tem controle do que vai acontecer. Ele não tem controle de quando vai fechar, de quando que vai chegar um novo cliente, sabe? Quando um amigo vai indicar. Agora, o que domina vendas, né? O que já está no estágio já mais avançado, ele fecha por indicação e ele cria processos para pedir indicação. A indicação dele é feita de forma intencional. E ele não vive só disso. Ele faz isso, mas ele também continua encontrando clientes, visitando, sabe, buscando novos clientes. Ele faz os dois. Então tem uma diferença sim, mas não se engane. E eu não estou falando para parar de pedir indicação, porque indicação é muito bom. Eu adoro indicação. Cara, quer coisa melhor? Que uma pessoa, um cliente seu, está super satisfeito com você, te conhece e quer ainda que o amigo dele tenha a mesma felicidade de ter você prestando serviço. Cara, é muito bom. Então, o primeiro conselho que eu te dou é: crie processos de indicação. Sabe, peça indicação de forma intencional. Não precisa esperar. Ah, Ronald, beleza. Interessante isso. Vou pedir de forma intencional. Como? Imagina que você vendeu e o cliente, ele, na hora de comprar, ele tinha uma expectativa, certo? Então, quando a gente vende, a gente está sempre prometendo, né? Está dizendo o que o cliente vai ter, o que vai acontecer. Isso gera expectativa. O cara compra e ele está esperando ter um determinado resultado lá, que é a promessa lá da venda. Então, se esse cliente, 3 meses depois que comprou, se ele reconhece que aquilo que foi prometido foi entregue, ele é um cliente o quê? Satisfeito. Se o cliente, 3 meses depois da venda, ele acredita que aquilo que ele comprou não foi entregue, ele é um cliente insatisfeito. E aí, cara, quem dá indicação? São os clientes satisfeitos. Então, um grande erro seria você chegar e pedir indicação para um cliente que ainda não reconhece que recebeu aquilo que comprou. O que aconteceria? Sabe? Você acha que ele ia ficar chateado? Você acha que ele ia ficar pé da vida? Eu acredito que sim. Então, antes de você criar o seu processo de indicação, crie, cara, uma pesquisa, um questionário, sabe? Crie um processo de perguntar para o seu cliente se ele reconhece que o valor que ele viu na hora de comprar, se isso foi entregue. Primeira coisa, a pesquisa de satisfação. Isso em outras palavras. Entendeu por que a pesquisa de satisfação é tão importante? Porque o cliente que está insatisfeito, ele vai dizer que não. E aí você tem a oportunidade de perguntar para ele: poxa, mas por quê? O que faltou? E ele vai te falar. E aí você tem a oportunidade de corrigir. O cliente que está satisfeito, ele vai falar: não, olha, foi sim, foi entregue, tudo certinho, gostei. E aí, o que você faz? Isso mesmo, pede indicação. E aí você fala: ah, legal. Então, agora que eu já peguei o seu feedback, eu estou com um programa de indicação. Por acaso você teria algum cliente ou algum amigo seu, alguma empresa que você conhece que possa querer ter os mesmos benefícios que vocês tiveram? O mesmo resultado? E aí o cliente ele pode ter uma indicação ou não. Ele pode dizer: ah, eu lembro de um ou não lembro.
sabe? Ele pode te passar a indicação ou não. Mas, ou seja, nesse ponto, você não é um passageiro, porque você que está provocando. Talvez a indicação, ela possa até surgir. Talvez ela fosse demorar depois de 1 ano, depois de 8 meses, não importa o tempo. Mas não estaria no seu controle, ele vai indicar a hora que ele quer. Agora, quando você provoca e você faz a pergunta, você está vendo que a iniciativa é sua. Você está vendo que isso foi construído. E aí você tem uma carteira de clientes, talvez você tenha 5 clientes na sua carteira, talvez você tenha 12, talvez você tenha 25, talvez você tenha 40, talvez você tenha mais de 80. Agora imagina você fazer isso para todos os clientes da sua carteira. Quantas indicações podem aparecer aí nas próximas semanas? Entendeu? Então, isso daí já é uma dica prática que você pode chegar a implementar. E não dependa só de indicação. Eu acho que você tem que balancear. Você tem que trabalhar para encontrar novos clientes, para fazer reunião e para você demonstrar em reunião que para o cliente, né, que a melhor solução para ele é contratar você. Que você entende ele, que você conhece, que você domina, que você é especialista, que é autoridade e por aí vai. Então, você pode mais. Por que você quer isso? Porque você quer crescer. Se você não quer crescer, esse vídeo nem era para você. Me desculpe, você pode até assistir esse vídeo aqui, mas o intuito do vídeo é para quem quer crescer. Quem quer faturar mais, quem quer aumentar os clientes e quem quer fechar mais contrato. E quando eu abri a série, eu falei, essa série aqui é de como fechar mais clientes, fechar mais contratos e aumentar clientes. Então, aqui, tá aí, tá entregue esse episódio que foi Só Fecha o Cliente por Indicações. E é isso aí, gente. Queria saber muito o que você achou desse vídeo, deixa um comentário para mim. Eu tô postando vídeo todos os dias. No ano de 2020 vai ser um vídeo por dia e você pode assistir na sua rede social favorita. Eu tô no Instagram, tô no Facebook e tô no LinkedIn. É só você procurar por Ronald Perrini em qualquer uma dessas redes sociais. Todos os dias lá saem vídeos, tá? E eu falei LinkedIn, né? Mas no LinkedIn eu não consigo postar vídeos longos, acima de 15 minutos. Então, os vídeos são no YouTube, no Instagram e no Facebook, tá? Só corrigindo. Mas é Ronald Perrini e você segue na sua rede social que você preferir mais. Mas deixa um comentário para mim, eu tô lendo e tô respondendo todos os comentários, os últimos comentários dos últimos vídeos também. Eu li e respondi cada um e eu quero muito saber a sua história, se você conhece alguém, se você já foi assim, ou se você está nesse estágio e já está pronto para passar, se você aprendeu alguma coisa, se você vai criar o processo de indicação, e foi tudo isso que a gente viu, tá bom? Eu espero muito ter colaborado aí com a sua semana, muito sucesso e boas vendas. Tchau, tchau.